Neymar no Al Hilal, Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Parece uma história de ficção, mas é a nova realidade do cenário futebolístico global. Os maiores astros têm trocado a Europa pela riqueza oferecida pelos investidores do Oriente Médio. Apenas Neymar receberá aproximadamente 160 milhões de euros por temporada, marcando o terceiro maior salário já registrado na história do esporte. Como você pode estar pensando agora? O que está acontecendo? Qual é a origem desse súbito interesse dos investidores árabes no futebol? O que você talvez não saiba é que por trás dessas contratações de bilhões de dólares estão os governos do Oriente Médio, particularmente a Arábia Saudita e o Catar. Eles aportam quantias colossais nos clubes locais por meio de fundos soberanos controlados pelas famílias reais. Isso é parte de uma estratégia para melhorar sua imagem global e tentar encobrir alguns aspectos controversos sobre seus governos, como a persistência da monarquia absolutista, atualmente sob o governo do rei Salman Al Saud. O príncipe herdeiro saudita, que é visto como seu sucessor, foi associado a relatórios de inteligência americana como sendo supostamente o mandante na morte do jornalista Jamal Khashoggi, entre outros eventos misteriosos que vou detalhar agora. Hoje vamos sondar os bastidores dessas contratações estrelares, investigar a origem dos recursos que estão moldando as ligas e debater se a Liga Árabe verdadeiramente representa uma concorrência à prestigiosa Champions League. Acompanhe-nos e descubra como o futebol se tornou uma peça-chave no tabuleiro geopolítico das potências árabes. Imagine Cristiano Ronaldo e Neymar. E outros nomes reluzentes do futebol europeu estão atuando em terras árabes. Essa realidade é a mais recente conquista do investimento colossal dos árabes no esporte. Em um movimento ousado, jogadores de renome têm atravessado continentes em troca de quantias astronômicas. É um espetáculo digno dos maiores palcos do futebol mundial. Não foi uma ilusão. Cristiano Ronaldo, o astro português eleito 5 vezes o melhor do mundo, decidiu definitivamente deixar a Europa para se aventurar na Arábia Saudita. E adivinhe, ele não está sozinho nessa jornada pelo deserto. Várias outras estrelas do futebol mundial também atravessaram o Mediterrâneo, pelo mesmo motivo que Cristiano, serem agraciadas com petrodólares. Apenas o contrato de Cristiano Ronaldo renderá a ele cerca de 200 milhões de euros por temporada. Sim, por temporada. Isso representa de longe um dos maiores salários já concedidos a um jogador na história. E as contratações bilionárias não param por aí. Recentemente, Neymar, o talentoso jogador brasileiro, deixou o PSG para juntar-se ao compatriota Karim Benzema, atual detentor da Bola de Ouro, deixando o Real Madrid para vestir a camisa do Duality Heart. Esses gastos exorbitantes dos clubes árabes demonstram todo o poder econômico que o futebol do Oriente Médio acumulou nos últimos anos. Há recursos abundantes disponíveis para atrair os melhores jogadores da Europa e trazê-los para o calor do deserto. E acredite, isso é apenas o começo. Propostas ainda mais ambiciosas já foram feitas a outros jogadores, que estão atualmente avaliando essas ofertas tentadoras. Você deve estar se perguntando: de onde vem todo esse dinheiro que os sheiks árabes estão injetando no futebol? A resposta provém dos cofres dos próprios governos. Os investimentos são financiados pelo Fundo de Investimento Público, uma potência financeira que busca diversificar a economia além do petróleo. Isso ocorre por meio de parcerias, patrocínios e aquisições, transformando o cenário do futebol em um trampolim para suas ambições. Isso mesmo, na Arábia Saudita e em nações vizinhas, como o Catar, os clubes de futebol são respaldados por fundos soberanos controlados pelas famílias reais que governam esses países de maneira absoluta há décadas. São verdadeiros rios de dinheiro oriundos da exploração de petróleo que sustentam os clubes locais por meio desses fundos. Apenas como ponto de referência, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, o PIF, possui ativos que superam os 630 bilhões de dólares. É uma soma difícil de conceber, mas para ilustrar, é maior do que o PIB anual de nações como Bélgica, Suécia e Polônia. Todo esse capital está sendo agora injetado no futebol pelos sauditas. Mas por quê? Por que investir tanto dessa forma no esporte mais popular do planeta? A Arábia Saudita conduz sua política externa conforme o programa estratégico conhecido como
Saudi Vision 2030. Além de buscar a diversificação da economia do país, reduzindo sua dependência das exportações de petróleo, o programa tem como objetivo elevar a nação mais rica do mundo árabe ao status de líder regional, tornando-a um dos principais centros políticos e financeiros do planeta. A realidade é que o futebol se tornou peça central na disputa geopolítica e econômica entre as potências do Oriente Médio. Ao investirem em seus clubes e atrair os melhores jogadores do mundo, esses governos autoritários visam projetar poder e influência global. O futebol é tanto uma ferramenta de relações públicas quanto uma demonstração de força econômica. Os árabes desejam mostrar ao mundo que agora têm o controle do jogo e, ao que parece, estão de fato no comando, graças a todos esses investimentos maciços provenientes dos árabes. A dúvida paira no ar. Será que o futuro do futebol de clubes passará pelos países do Oriente Médio e não mais pela Europa? Será que em breve veremos os sheiks levantando a taça da Champions League, ofuscando de vez as grandes potências europeias? Observadores podem especular, mas as grandes ligas europeias ainda mantêm sua supremacia. No entanto, com os investimentos em ascensão e as estrelas alinhadas, o cenário pode mudar. Ainda parece muito cedo para fazer esse tipo de previsão. Afinal, as principais ligas do velho continente, como a Premier League, a La Liga e a Champions League, continuam atraindo jovens talentos de todo o mundo. É onde os futuros astros do futebol ainda sonham em jogar desde a infância. Além disso, mesmo com toda a fortuna investida pelos sheiks, a presença de público nos estádios do Oriente Médio é modesta quando comparada à Europa. Os torcedores árabes ainda não demonstram o mesmo nível de fanatismo. Isso se deve, em parte, aos costumes árabes que moldam o comportamento da sociedade, como o jejum durante o Ramadã. Durante esse período, eles se abstêm de comida e bebida do amanhecer ao pôr do sol. Imagine o desafio que isso representa para um atleta local competir em alto nível enquanto está em jejum. Portanto, quando discutimos a magia do futebol, é inegável o papel fundamental que a torcida desempenha. Isso não apenas eleva o ânimo dos jogadores, mas também mantém o motor econômico do esporte funcionando plenamente. A paixão que impulsiona o futebol não está à venda da noite para o dia. O petróleo pode até contratar craques galácticos, mas não pode adquirir a devoção dos torcedores. E isso deverá manter a Europa no centro das atenções por um longo período. No entanto, não se pode negar que os árabes já demonstraram seu poderio financeiro e suas ambições dentro do esporte mais popular do planeta. A questão agora é até onde esse investimento milionário os levará. Uma coisa é certa, esse jogo nos bastidores que está sendo travado entre as potências do Oriente Médio ainda reserva muitos capítulos surpreendentes. O Catar já demonstrou sua influência ao sediar a última Copa do Mundo e controlar o poderoso PSG. Os Emirados Árabes Unidos são proprietários do City Futebol Clube, que detém clubes como o Manchester City e o New York City. A Arábia Saudita, por sua vez, entrou com determinação no jogo, contratando astros como Cristiano Ronaldo e Neymar a peso de ouro. O país almeja sediar a Copa do Mundo de 2030. Mais do que títulos e troféus, o que está em jogo é poder e influência global. E o futebol é atualmente uma peça fundamental nesse tabuleiro entre as nações árabes. A bola que rola nos campos, os bastidores, os bilhões de dólares e os interesses políticos estão em jogo. E, pelo visto, continuaremos ouvindo falar muito sobre os petrodólares no esporte mais popular do planeta. O jogo está apenas começando. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber os próximos capítulos dessa história em primeira mão. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E por ter ficado até aqui, o meu muito obrigado.